no site e os que estão aqui presentes nos escutam pela FM Líder. Colegas vereadores fortalezenses, eu tenho hoje a especial alegria de fazer algo que, neste mais de ano de mandato, nunca tive a oportunidade de fazer. Eu não sou um homem afeito às homenagens, né, às loas e nem à gratuidade dos títulos. Tanto é que durante meu mandato nunca tive a oportunidade de oferecer, não que dezenas de cearenses e brasileiros não mereçam, mas não é do meu feitio, né, promover ações dessa natureza. Mas está na pauta de hoje... Passa a presidência ao vereador Zé do Carmo. Pois não. Mas há hoje na pauta um decreto legislativo de minha autoria que concede a cidadania fortalezense passa a secretaria, ao que é o vereador ex-governador Teixeira, ao ex-senador, ex-prefeito, ministro do Planejamento e da Saúde, José Serra. Mas vejam, curiosamente, eu não vou sequer falar, vejam como é irônica a vida, eu não vou sequer, vereador Walter Cavalcante, falar do currículo do futuro homenageado, que eu tenho certeza que a casa recepcionará. Eu tenho certeza. Eu vou falar hoje, curiosamente, de uma jornalista. Veja, Eliana, como é curioso. Quando eu me deslocava para o plenário, uma jornalista me parou e perguntou, e eu percebi uma certa ironia na pergunta. Vereador, o senhor apresenta hoje, estará em votação hoje, o título de cidadania ao governador, ex-governador José Serra. Por que o senhor está apresentando esse título? E o que o José Serra, de fato, fez para merecer ser fortalezense? Eu disse, olhe, você tem quanto tempo para ouvir minha resposta? Você tem quanto tempo para escrever e quanto tempo o seu jornal lhe dará de espaço para você publicar minha resposta? Porque eu não conheço, na história recente da gestão pública brasileira, e penso que se faz justiça nesse sentido, eu não conheço outro gestor que passou pelos cargos que passou, seja no Senado, seja no Ministério, que tenha sido tão atencioso e tão benevolente com o povo do Ceará e com o povo de Fortaleza, querido Cleiton. Porque vejam, será que não há um único fortalezense que tenha se beneficiado com o Porto do Pecém? Será, André Capibaribe, competente jornalista, que não há um fortalezense que não tenha se beneficiado com o Aeroporto Internacional Pinto Martins? Ou com o próprio Castanhão? Porque foram todas obras estruturantes que foram garantidas ao povo de Fortaleza e ao povo do Ceará com o esforço pessoal e a interveniência pessoal do então ministro do Planejamento, José Serra. Não houvesse a intervenção pessoal dele nestas ações, o Ceará não teria estas 3 grandes obras estruturantes. E já não se pode pensar mais o Ceará, e quando eu falo do Ceará, falo de Fortaleza também, porque a nossa cidade responde por mais de 75% da geração de riqueza do estado do Ceará. A região metropolitana de Fortaleza responde, com seus mais de 3,5 milhões de habitantes, somente a cidade de Fortaleza tem 2,5 milhões, e nós somos 14 as cidades que fazem a região metropolitana. Nós somos responsáveis por quase a metade da população do estado do Ceará. Então, falar de Fortaleza e falar do Ceará são quase que sinônimos. O que atende ao Ceará, atende ao fortalezense. E o que atende ao fortalezense, atende ao Ceará. Pois bem, será que não há um único fortalezense, presidente Zé do Carmo, que não tenha sido dos 7 milhões de brasileiros que hoje recebem o seguro-desemprego? Será que não há um único fortalezense nesses 7 milhões que tenha sido beneficiado por essa intervenção? Porque é da autoria do então senador José Serra a emenda que criou, na prática, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E foi o Fundo de Amparo ao Trabalhador que permitiu dar eficácia, eficiência e tirar do papel o famoso seguro-desemprego. Será então que nenhum fortalezense jamais até hoje fez uso do seguro-desemprego? É de estranho imaginar que nenhum fortalezense, e aí eu saio do Ministério do Planejamento, saio do mandato de senador e venho para
o José Serra, ministro da Saúde. Será que não existe nenhum fortalezense que não se beneficiou, e o tempo não me permitirá falar de tudo? Citarei algumas. Será que nenhum fortalezense se beneficiou dos 6 grandes projetos de lei, das 6 grandes intervenções, e em especial um 7º, a emenda 29, de autoria também do ex-ministro José Serra, do ex-senador José Serra, que vejam, poucos lembram disto. Hoje, os gastos, os investimentos com saúde, nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, nas 3 esferas administrativas, os gastos com saúde são vinculados, os 15% obrigatórios à vinculação é objeto e fruto da emenda 29, também de autoria do ex-governador José Serra, que era uma luta não só dos profissionais de saúde, histórica, mas também da população brasileira, e por que não dizer da população fortalezense. Essa vitória não se pode esquecer. Mas vejam, será que a criação da vigilância, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, será que a criação da Agência Nacional de Saúde, também de autoria do ex-ministro José Serra, será que nada disso, em momento algum, beneficiou o fortalezense? Será que a criação dos genéricos, não há um fortalezense que tome genérico? Não há um fortalezense, então, que teve o seu orçamento adaptado e pode passar a comprar o seu remédio de pressão ou a sua insulina, em alguns casos hoje, a R$2, quando era anteriormente 38? Será que nenhum fortalezense se beneficiou da política dos genéricos? E mais importante, talvez uma das maiores vitórias da diplomacia brasileira nas últimas décadas, a quebra de patentes. O Brasil obteve também, e eu não vou falar, porque isso já virou clichê, da melhor política de combate à AIDS de todos os países em desenvolvimento. Isso reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, publicamente reconhecido. Isto nem a oposição se debruça ou se preocupa em combater. A melhor campanha de combate à AIDS internacionalmente reconhecida é do grupo e é da gestão do então ministro da Saúde, José Serra, e também acho estranho que nenhum fortalezense, então, se beneficiou ou obteve privilégio desta iniciativa. Estranho. Eu não vou falar da propaganda de cigarro, eu não vou falar da proibição do fumo em voos nacionais, também uma luta histórica dos profissionais de saúde, e que hoje nós convivemos em ambientes absolutamente mais saudáveis, porque essa lógica e essa ideia desceu para os estados, desceu para os municípios, e também é de minha autoria, o projeto de combate, o projeto de lei antifumo, aqui no município de Fortaleza. Nós vivemos hoje uma sociedade e um mundo muito mais saudável, e morrem 7 brasileiros diariamente, fumantes passivos, que não se utilizam de nenhum derivado do tabaco, do fumo, nem do cigarro, nem de cigarrilha, mas morrem 7 brasileiros diariamente, porque convivem com um patrão, ou a mulher convive com um marido, ou um companheiro de trabalho convive com alguém que fuma, e este alguém morre porque é obrigado a aspirar a fumaça letal do cigarro, mesmo que ele não fume. O Sistema Único de Saúde gasta, não investe, 9 bilhões de reais por ano tratando dos brasileiros que têm problemas causados pelo consumo de tabaco, pelo consumo do fumo. E isso é uma vitória histórica da sociedade brasileira que nós não podemos esquecer. Então, foi baseado nesta série de ações que eu, claro, terminei por responder a essa querida jornalista que nós não vamos nos esquecer, e chega ao plenário o líder do Executivo, o vereador Acrísio Sena, nós não vamos esquecer que esta casa é uma casa política. Nenhum dos 41 que está aqui, homens e mulheres, nenhum de nós fez concurso para ser vereador, como nenhum deputado fez concurso para tal. Nós somos uma casa política, e o que se pode esperar desta casa é fazer política. E nós queremos, sim, que venha a ex-ministra Marina Silva, do PV, receber seu título de cidadania fortalezense,
e conversar e ouvir os vereadores de Fortaleza e conversar com o povo de Fortaleza e saber o que nós queremos. Acho sim, e é importante, e deve sim vir a candidata do PT, Dilma Rousseff, receber seu título de cidadania e apresentar aos fortalezenses aquilo que pensa, aquilo que quer e aquilo que defende. É natural, é o mínimo. Já que ela não pode visitar a casa de todos os 2,5 milhões de fortalezenses, penso que é importante que estes políticos que apresentam seus nomes e suas propostas na campanha que se avizinha, na eleição que se aproxima, é importante que eles venham. E é importante que o presidente José Serra venha a Fortaleza, receba esta homenagem, muito mais pelo aquilo que nós queremos que ele faça, vereador Walter Cavalcante. Porque tudo que ele fez, com todos os méritos, foi obrigação. Ninguém ocupa cargo público, Eliana Gomes, para não fazer, ou para piorar o que está feito. Na verdade, ao fazer tudo que fez, ele apenas fez sua obrigação. Claro, é obrigação. Mas nós não estamos aqui a recebê-lo para agradecer pelo que ele fez. Não merece gratidão, né? Reconhecimento, sim. Reconhecimento pelo bom trabalho, sim. Mas gratidão, não. Quem se candidata com a proposta de fazer. Mas nós queremos muito mais. Que o título de cidadania seja uma escusa para que ele venha à Fortaleza nos ouvir. Para que ele, eleito presidente da República, vereador Walter Cavalcante, vereador Gelson Ferraz, venha à Fortaleza para se comprometer, a partir de 1º de janeiro de 2010, com os interesses da cidade de Fortaleza e do povo de Fortaleza. Essa é a intenção da nossa iniciativa, é essa a intenção de estimular o bom debate político, é essa a intenção e essa a necessidade e a missão desta Casa Legislativa. Discutir e fazer política, ouvindo a todos e a tudo. Passar presidente, vereador Samito Filho. Ouvindo a todos e por tudo, para que nós possamos construir cada vez mais uma Fortaleza, um Estado e um país melhor. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão do tempo a mais. Muito obrigado. Senhor presidente, eu solicitei pela ordem, neste clima de excepcionalidade, que é o dia de hoje, para, antes que fique distante a minha justificativa, e eu penso que esses 2 minutos do à parte, do pela ordem, vão me permitir fazê-lo, antes que fique distante a minha fala da fala do vereador Acrisio Sena, eu queria, vereador Acrisio Sena, de quem eu, historicamente, ou quase todos os dias, para não dizer isso, discordo, mas hoje eu faço e vou no sentido diametralmente oposto. Eu quero saudar a fala, a ação e o discurso e a praxis do vereador Acrisio Sena, que mesmo líder do PT, mesmo líder do Executivo, hoje dá uma aula além da tranquilidade, mas principalmente daquilo que a política deve ser feita. A política deve unir. E a política não une os iguais. O grande mérito da política é unir os diferentes. O grande mérito da política é unir os diferentes. Não se faz política com ódio. Não se faz política com rancor. O Brasil e o debate político precisa de nós outros, brasileiros, cidadãos, e em especial dos políticos que têm mandatos, sejam vereadores, deputados, estaduais ou federal, para que se faça das câmaras, das assembleias do país, um grande fórum de discussão. Eu penso que a sinalização desta casa, ao aprovar títulos, a ex-ministra Marina, a ex-ministro José Serra, a ex-ministra Dilma, como disse Acrisio, fortalece essa ideia de pluralidade, que é a raiz mãe da democracia, de consenso, e eu fico feliz por hoje estar fazendo parte da Câmara de Fortaleza, que deu uma verdadeira aula, e lamentar, apesar de respeitar, que alguns tenham se abstido. Eu penso que a abstenção, com todo respeito, via de regra, negar ou afirmar é melhor do que se abster. Negar ou afirmar. Eu muitas vezes na vida errei e pequei porque falei. Nunca porque calei. Nunca. Eu peco pelo excesso, não pelo silêncio. Mas de resto, está de parabéns à Câmara Municipal de Fortaleza. Obrigado, senhor presidente.